Ao vosso poder, Senhor, tudo está sujeito, e não há quem possa resistir à vossa vontade, porque sois o Criador de todas as coisas, do céu e da terra, e de tudo que eles contêm. Vós sois o Senhor do universo. 27º domingo do tempo comum, hoje é 6 de outubro, dia de São Bruno. Estamos vivendo o mês do Rosário, Santo Rosário. Programa Minutos do Evangelho, aqui novamente, nas ondas da Rádio 87.9 FM, a Rádio da Família Ibiramense. Programa Minutos do Evangelho é uma realização da PASCOM, a Pastoral da Comunicação, aqui da nossa paróquia Santo Berto. Quem vos fala é José Carlos Felício, coordenador da Pastoral da Comunicação. Vamos iniciar novamente este programa com muita alegria, trazendo a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E também toda a rotina aqui da nossa paróquia, né? Todo domingo a gente está aqui trazendo aos ouvintes aqui da 87.9 FM esse programa feito com dedicação e carinho pela Pastoral da Comunicação. Estamos chegando já a 3 anos de programa aqui na Rádio Comunitária e vamos preparar para este ano novamente um presente para todos os ouvintes daqui da nossa Rádio Comunitária. Iniciando o programa de hoje, vamos ouvir uma pequena mensagem da liturgia de hoje. Irmãos, somos a família de Deus que, na Santa Missa, se reúne para bendizer ao Pai, por Jesus, nosso irmão, na força e no poder do Espírito Santo. Nossa relação com Deus está estabelecida por uma aliança de amor que Ele celebrou com nossos antepassados e que se renova cada vez que nos aproximamos desta mesa santa e celebramos a oferta que Jesus fez de sua vida por nós. Esse é um dos sentidos da Santa Missa que todos nós, né, católicos, devemos participar pelo menos uma vez na semana, né? Você pode escolher entre quarta, entre sexta, quinta, não interessa, né? Sábado, domingo. O importante é participar de pelo menos uma Santa Missa na semana, que é quando a gente contempla o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Missa, ela não é um símbolo, é uma memória do sacrifício de nosso Senhor. Ela é o sacrifício de nosso Senhor presente no nosso meio hoje. E hoje é o primeiro programa, né, do mês de outubro, né, o mês novo, e nós vamos trazer a oração do Papa Francisco agora para outubro, né? Outubro, ele nos pede que rezemos por uma missão comum, né? É o pedido do Papa Francisco, pedido de oração para outubro. Então vamos rezar a oração que o Papa nos pede. Rezemos para que a Igreja continue a apoiar de todas as formas um modo de vida sinodal, sob o signo da corresponsabilidade, promovendo a participação, a comunhão e a missão partilhada entre sacerdotes, religiosos e leigos. É a oração do nosso Papa Francisco, então, para outubro. E o programa Minutos do Evangelho deste domingo vai trazer aí um momento com Maria. Logo a seguir, vamos falar de Nossa Senhora do Rosário, né? Uma referência direta, né, a esse mês, que é o mês do Rosário, né? O dia de Nossa Senhora do Rosário é 7 de outubro, né? Amanhã, né? Lembrando que aqui em Presidente Getúlio, a matriz ali, a padroeira da matriz é Nossa Senhora do Rosário. O programa também traz os santos da Santa Igreja, né? Um quadro que a gente tem também, né? Vamos falar aí desta última semana que passou, os santos da Santa Igreja. No Evangelho de São Marcos de hoje, o Evangelho nos diz um trechinho: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne, né? O Evangelho fala do sacramento do matrimônio hoje, né? Jesus vem falar algumas coisas aí que vão nos tocar muito, e para a gente saber por que a Igreja
ela não retira algumas colocações ao longo desses 2000 anos, né? Por que será, né? O Evangelho de Marcos hoje vai explicar, né? Com a palavra igreja, quadros inéditos hoje, né? Blocos inéditos no quadro com a palavra igreja, né? Primeiro, o Eduardo Adolfo Flores, né? Vai nos trazer uma reflexão da liturgia dessa semana. Depois, o Efeito Jovem, com a nossa querida amiga Jennifer Nunes, falando aí uma mensagem para a juventude. E depois, encerrando o bloco, o quadro, né, com a palavra igreja, o Christopher Maquiama, que é nosso coordenador de ministro aí da Igreja Matriz, mais um episódio, né, do Professio Fidei, nesse bloco que ele vem trazendo para nós aí, já vai para o 11º domingo já, que ele está trazendo, então, falando do credo apostólico, né? Então, e ainda tem muito assunto 11º domingo e ainda tem muito assunto. Acho que ele não está nem na metade ainda. Então, hoje vamos ter esses 3 amigos aí no quadro com a palavra igreja. Lembrando também que vamos ter a agenda da nossa paróquia, vamos ter reflexão, né? Vamos ter a bênção do nosso padre no final do programa. Tudo isso hoje preparado para você, ouvinte da 87.9 FM, no programa Minutos do Evangelho. Vamos ouvir uma música? Vamos ouvir uma música e depois, Momento com Maria de hoje, Nossa Senhora do Rosário. Momento com Maria. Hoje nós vamos falar de Nossa Senhora do Rosário, seu dia 7 de outubro. Eu vou primeiramente, né, já falando do rosário, né? Muita gente confunde, né? Mistura, né? Terço com rosário, né? Muito bem. Rosário, né? Rosário é grande, o rosário tem vários terços dentro dele, né? E o terço é menorzinho, né? O terço é menor, tem várias dezenas, né? São 5 dezenas, o terço, né? E o rosário engloba, então, várias dezenas, né? Ele é maior, né? São 4 mistérios, né? A gente tem hoje, né? 4 mistérios dentro do rosário, né? Então, cada mistério é uma dezena, né? Do terço, né? Então, e o terço engloba 5 mistérios, né? 5 dezenas, né? Do terço. É o terço. E o rosário, então, é maior, né? Então, mas claro, você rezando um ou o outro, você está cumprindo o que Nossa Senhora pediu, né? Que se rezasse o Santo Rosário, né? Ou o Santo Terço. Tá bom? Vamos lá, então, falar de Nossa Senhora do Rosário, né? Que é o tema do Momento com Maria de hoje. A origem do Rosário, ela é muito antiga, pois conta-se que os monges anacoretas, eremitas dos primeiros séculos do catolicismo, usavam pedrinhas para contar o número das orações vocais, né? Desta forma, nos conventos medievais, os irmãos leigos, dispensados da recitação do saltério, pela pouca familiaridade com o latim, completavam suas práticas de piedade com a recitação do Pai Nosso e para a contagem. Doutor da Igreja, São Beda, chamado de O Venerável, do século VII e VIII, havia sugerido a adoção de vários grãos enfiados em um barbante, né? Sugestão de São Beda. O Santo Rosário foi sendo transformado com o decorrer dos anos, porém no ano de 1214, a Santa Igreja o estabeleceu na forma e método que hoje é usado. Antes, as Ave-Marias não eram como agora, nem mesmo os mistérios contemplados, entre outros ingredientes da oração. Sua origem se deu com a revelação divina de Nossa Senhora do Rosário a São Domingos de Gusmão, fundador dos dominicanos. Por meio das citações referidas ao bem-aventurado Alano de la Roche, em seu livro De Dignitate Salterri, São Luís Maria Grignon de Montfort relata a origem do Rosário. A tradição espiritual conta com a revelação. São Domingos se preocupava em converter os albigenses, também conhecidos como cátaros, que eram um grupo de hereges de caráter gnóstico e maniqueísta,
sendo até mesmo protegida por bispos e nobres da época. Essa doutrina negava a existência de um único Deus, negava a divindade de Jesus, direcionava a salvação através do conhecimento e essas coisas. Essas realidades entraram em choque com o catolicismo. Desse modo, o santo procurava converter os heréticos e enfrentava grande resistência. Certa vez, procurou retirar-se em uma floresta para rezar e ali recebeu a orientação de Nossa Senhora do Rosário. Querido Domingos, você sabe de que a arma a Santíssima Trindade? Você sabe de que arma a Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? A principal peça de combate tem sido sempre o saltério angélico, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Quero que alcances estas almas endurecidas e as conquiste para Deus com a oração do meu saltério. A partir dessa situação, São Domingos começou a pregar o Santo Rosário, ou como foi dito, em revelação, o saltério angélico. Assim expresso, pois naquela época poucas pessoas eram alfabetizadas e não conheciam a Sagrada Escritura. Por outro lado, os monges costumavam recitar em oração os 150 salmos, rezando a liturgia das horas. Desse modo, os cristãos poderiam imitar a oração e se aproximar dos mistérios de Deus ao recitar 150 Ave-Marias, conhecida como a saudação angélica, já que foi dita pelos anjos e relatada nas Escrituras. Assim tornou-se o saltério angélico, ou salmos angélicos. E em segundo momento, ao esfriar a devoção do saltério angélico, em nova aparição, Nossa Senhora do Rosário apareceu ao beato Alano e lhe pedindo que reavivasse a prática. Isso em 1428. 1428 a 1475 viveu esse beato Alano. Assim, ele formou os agrupamentos de 50 Ave-Marias, e seus mistérios, conhecidos como gozosos, dolorosos e gloriosos. Ela lhe disse que muitas graças e milagres seriam alcançados por meio desse modo e reafirmou os ditos a São Domingos. Logo após, houve a Batalha de Lepanto, na Grécia, junto ao Porto de Corinto, comandada por João da Áustria, em 7 de outubro de 1571. O Papa Pio V procurava conter os avanços dos turcos na Europa e, antes disso, convocou os cristãos para que rezassem o rosário através da Carta Breve Consuaverunt, de 1569. Era uma batalha extremamente importante, pois dela dependia a preservação do cristianismo e da cultura ocidental. Com a vitória adquirida, ele instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário no mesmo dia da batalha e reconheceu que a vitória veio por meio das orações do Rosário, sendo este Papa da Ordem dos Dominicanos. Por isso, seguiu a inspiração do fundador. O pontífice instituiu a festa inicialmente chamada de Santa Maria da Vitória. Festa mariana obrigatória. Em 1573, o Papa Gregório XIII tornou a festa mariana obrigatória para as dioceses de Roma e para as confrarias do Santo Rosário, sob o título de Santíssima Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria. Em 1716, o Papa Clemente XI inscreveu a festa no calendário romano, estendendo-se para toda a Igreja. A celebração ocorria em datas diferentes, conforme os costumes locais. O Papa Leão XIII inscreveu a invocação Rainha do Sacratíssimo Rosário na ladainha lauretana em 10 de dezembro de 1883. Em 1913, o Papa Pio X fixou a data da celebração da festa em 7 de outubro, que está até hoje. Aí vamos falar agora, eu falei antes de 3 mistérios, mas tem o 4º mistério. Por fim, após anos de estímulo e devoção por parte dos papas e dos santos, São João Paulo II, em sua carta Rosarium Virginis Maria, em 2002, instituiu o 4º mistério. Foi reconhecido como luminoso, formando então o rosário com 4 terços, meditando os mistérios de Cristo. Assim deu-se o formato daquilo que se reconhece atualmente pelo Santo
rosário, né? Então são quatro mistérios, né? Tem ou também agora o luminoso, né? Que forma então o rosário, sendo que cada um, na verdade, são 50 Ave Marias, né? Que forma o terço, né? 50 Ave Marias, o terço que forma um mistério. E assim, por conseguinte, né? São 4 mistérios, são 200 Ave Marias no rosário, então. Cerramos então o quadro Momento com Maria de hoje, né? Falando da devoção do Santo Rosário. Lembrando que Presidente Getúlio, a matriz da paróquia, a padroeira é Nossa Senhora do Rosário, né? A igreja que está muito bonita. O altar foi todo reformulado, né? Está muito bonita a igreja, em honra a Nossa Senhora do Rosário. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 30 de setembro a 6 de setembro. Portanto, começamos falando de um grande santo, São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. O dia dele foi segunda-feira, 30 de setembro. São Sofrônio Eusébio Jerônimo é o nome completo dele. Nasceu em Estridão, atual Croácia. Não se sabe a data exata do seu nascimento. Pensa-se que seja por volta de 347. Ele era de uma família católica e rica. São Jerônimo recebeu uma sólida educação e, ajudado pelos seus pais, completou os estudos em Roma. Ali deu-se a vida mundana, deixando-se levar pelos prazeres. Porém, logo se arrependeu, recebeu o batismo e seguiu a vida contemplativa. Foi ordenado sacerdote pelo bispo Paulino, na Antioquia, em 379. Mas Jerônimo não tinha vocação pastoral e decidiu que seria um monge dedicado à reflexão, ao estudo e divulgação do catolicismo. Voltou para Roma em 382, chamado pelo grande Papa Dámaso. Ele foi ser o secretário particular do Papa. Jerônimo foi incumbido por este Papa de traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Nesse trabalho, dedicou quase toda a sua vida. O conjunto final da sua tradução da Bíblia em latim chamou-se Vulgata e tornou-se oficial no Concílio de Trento. Ele faleceu na sua cela, nas proximidades da Gruta da Natividade em Belém, em 30 de setembro, provavelmente no ano de 420. Lembramos então São Jerônimo. Na terça-feira foi 1º de outubro, né? Dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela nasceu em Alençon, na França, no dia 2 de janeiro de 1873. Morre no dia 30 de setembro de 1897, com apenas 24 anos. Nascida em uma família de ótimas condições financeiras e temente a Deus, seus pais, Luiz e Zélia, tiveram 8 filhos antes da caçula Teresa. 4 morreram com pouca idade, restando em vida as 4 irmãs da santa, que também se tornaram freiras, Maria, Paulina, Leônia e Celina. Com a autorização do Papa Leão XIII, Santa Teresinha do Menino Jesus pôde entrar no mosteiro das Carmelitas, em Liseu, com apenas 15 anos de idade. Ao entrar no Carmelo, dedicou-se a rezar pela conversão das almas e pelos sacerdotes. Em seu leito de morte, com apenas 24 anos, Santa Teresinha do Menino Jesus disse suas últimas palavras: Ó, amo-o, Deus meu, amo-vos. Após a sua morte, aconteceu a publicação de seus escritos, que se tornaram mundialmente reconhecidos. Assim, realizou a sua promessa de espalhar uma chuva de rosas, de milagres e de graças de todo o gênero. Santa Teresinha é padroeira da Igreja da Comunidade do Rio Selim, aqui na nossa paróquia. Quarta-feira, 2 de outubro, dia dos Santos Anjos da Guarda. A existência dos anjos é um dogma de fé. Você sabia disso? Pois é, mas é. Ela foi definida várias vezes e com muitas ocasiões pela nossa Santa Igreja, desde o Concílio de Nicéia ao Concílio de Vaticano I. Tudo que lhes diz respeito faz parte de um estudo próprio, denominado angelologia.
né, o estudo dos anjos que a igreja tem. O magistério eclesial afirma: os anjos são seres totalmente espirituais, sem corpo, imortais e imutáveis, que se tornam visíveis apenas para manifestar a sua ação. Essa ação é imposta por Deus Pai Todo-Poderoso. A memória litúrgica dos anjos é celebrada em 2 de outubro desde 1670, por desejo do Papa Clemente X. A Igreja Ortodoxa prefere celebrar em 11 de janeiro. Antigamente, a sua festa era celebrada em 29 de setembro, junto com a dos 3 santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Porém, sua data foi diferenciada, tornando-se de modo particular memória própria dos anjos da guarda. Primeiro na Espanha, no século XV, depois se difundiu em Portugal, Áustria e, por fim, em toda a Europa. Quarta-feira, então, dia dos santos anjos da guarda, né? Cada um de nós tem o seu. Dia 3 de outubro, quinta-feira, protomártires do Brasil. O catálogo dos mártires da Igreja inclui, além dos que sofreram perseguições do mundo pagão, também outros que deram a vida para se manterem fiéis ao catolicismo e ao romano pontífice. Vítimas de cristãos contra outros cristãos, divididos por interpretações doutrinárias. Este é o contexto das guerras religiosas, que ensanguentaram a Europa e os países por ela colonizados entre os séculos XVI e XVII. Esse primeiro contexto se refere, sim, à revolta protestante, né? Tem gente que fala reforma protestante. Eu digo revolta protestante. Bom, durante a dominação holandesa no Nordeste brasileiro, no século XVII, muitas comunidades católicas foram perseguidas. Em 1645, no Rio Grande do Norte, alguns fiéis da paróquia de Cunhaú, junto com seu pároco, Padre André de Soveral, foram mortos durante a celebração da missa. Também o Padre Ambrósio Francisco Ferro, com um grupo de fiéis, foram trucidados às margens do rio Uruaçu. O leigo Mateus Moreira foi declarado patrono dos ministros extraordinários da comunhão. Então, Mateus Moreira, né? Padroeiro dos ministros da comunhão. Legal isso, né? Na sexta-feira, dia de São Francisco de Assis, fundador dos franciscanos, né? 4 de outubro, né? São Francisco de Assis, padroeiro da igreja do Ribeirão das Pedras, aqui também na nossa paróquia. Francisco nasceu entre 1181 e 1182, na cidade de Assis, na Itália. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Despojou-se da riqueza para ajudar os pobres, o que indignou seu pai, que resolveu exigir que seu filho lhe devolvesse tudo quanto recebera dele, e levou o filho perante o bispo para que o julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo, que ama o seu pai ou a sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Sem vacilar, um momento, se despojou de tudo até ficar nu, jogou os trajes e o dinheiro aos pés do seu pai e exclamou: até agora chamei de pai a Pedro Bernardone. Doravante, não terei outro pai, senão o Pai do céu. O bispo, então, o acolheu. Daquele momento em diante, cantando Sou o arauto do grande Rei Jesus Cristo, afastou-se de sua família e de seus amigos, e entregou-se ao serviço dos leprosos e à reconstrução das capelas da cidade. Finalmente, encontrou o que por tanto tempo havia procurado. Isto aconteceu em 24 de fevereiro de 1208. Dando início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. No dia 3 de outubro, à tarde, São Francisco de Assis morreu, cantando Morte Suscepti. No domingo seguinte, foi sepultado na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. Então, se você quer conhecer um reformador da igreja, não veja a biografia de Lutero, porque ele foi um revoltoso. Veja a biografia de São Francisco de Assis. Esse sim, fez uma reforma na igreja. No dia 5 de outubro, era sábado, dia de Santa Maria Faustina Kowalska. A mística da misericórdia nasceu no dia 25 de agosto de 1905, em Glogowiec, na Polônia Central. Muito pobre, só foi possível a Faustina que completasse 3 anos de estudos. Ela e suas irmãs tinham apenas um bom vestido
que tinham de revezar para ir às missas. Um vestido, um só. Todas as irmãs iam à missa, mas cada uma assistia a uma missa diferente. Ela também trabalhou de doméstica por um tempo, antes de entrar no convento. Com 18 anos, a jovem Faustina disse à sua mãe que desejava ser religiosa, mas os pais não permitiram. Aos 19 anos, estava dançando em um baile, quando viu Jesus coberto de chagas parado junto a si. Então ela disse: até quando hei de ter paciência contigo? Ele lhe disse, até quando hei de ter paciência contigo? Até quando tu me enganarás? Faustina disfarçou o acontecido para que a sua irmã não percebesse. Quando pôde, abandonou discretamente o baile e dirigiu-se até a Catedral de São Stanislau Kostka. Na igreja, ela pediu ao Senhor em oração profunda, que lhe mostrasse o caminho a ser seguido. Logo escutou uma voz que lhe dizia: vá imediatamente a Varsóvia, lá entrarás em um convento. Santa Faustina, ela sofreu muito e por muitos anos com a tuberculose. Os 10 últimos anos da sua vida foram particularmente atrozes. E no dia 5 de outubro de 1938, sussurrou à irmã enfermeira: hoje o Senhor me receberá. E assim aconteceu. É a santa, a vidente de Nosso Senhor da Divina Misericórdia, Santa Faustina. E domingo, hoje, 6 de outubro, São Bruno, um dos fundadores da Ordem dos Cartuchos. Filho de uma família nobre de Colônia, na Alemanha, ele nasceu em 1030. Quando alcançou idade, ele foi chamado pelo Senhor ao sacerdócio e se deixou seduzir. Amigo e admirado pelo arcebispo de Reims, Bruno, inteligente e piedoso, começou a dar aulas na escola da catedral e chegou a estudar na escola catedralícia de Reims. Adquirido o grau de doutor e nomeado cônego do capítulo da catedral, foi designado em 1056 escolaster, isto é, reitor da universidade. Foi um dos maestros mais renomados do seu tempo, um homem prudente de palavra profunda. São Bruno encontra-se cada vez menos à vontade numa cidade onde existem muitos motivos de escândalo por parte do alto clero, e inclusive do arcebispo. Depois de ter lutado com sucesso contra esses problemas, Bruno experimenta o desejo de uma vida mais entregue exclusivamente a Deus. É mais um que ajudou a igreja a se reformar, e não saiu dela. Quando um dos discípulos de São Bruno tornou-se Papa, Urbano II, em 1088, logo o chamou para assessor e conselheiro em 1090. Além disso, quis lhe fazer arcebispo, porém o santo recusou novamente. Um ano depois, pediu com insistência ao sumo pontífice e conseguiu voltar à vida religiosa, quando, juntamente com amigos de Roma, fundou no sul da Itália o mosteiro de Santa Maria da Torre, nos bosques da Calábria. Lá veio a falecer no dia 6 de outubro de 1101. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana é do site católico cançãonova.com. Aqui a gente traz resumido. Quem quiser e puder, pesquise sobre a vida dos santos. Você vai realmente se surpreender. Casos como o de São Francisco de Assis. Vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo, Salmo 127. O Senhor te abençoe, de Sião, cada dia de tua vida. Se amarmos uns aos outros, Deus em nós há de estar, e seu amor em nós se aperfeiçoará. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximando-se os fariseus, perguntavam-lhe para o tentarem: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele, respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? Responderam eles: Moisés permitiu escrever líbelo de repúdio e separar-se dela. Jesus disse-lhes: por causa da dureza de vosso coração, é que ele vos deu esse mandamento. Porém, no princípio, quando Deus os criou, formou-os homem e mulher. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe,
e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Em casa, os seus discípulos interrogaram-no novamente sobre o mesmo assunto. Ele disse-lhes: qualquer que repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar seu marido e se casar com outro, comete adultério. Apresentavam-lhes umas crianças para que as tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que las apresentavam. Vendo isto, Jesus ficou muito desgostoso e disse-lhes: deixai vir a mim as crianças, não as embaraceis, porque dos que são como elas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, todo o que não receber o reino de Deus como um menino, não entrará nele. E abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. 6 de outubro, 27º domingo do tempo comum. O Evangelho é de Nosso Senhor, escrito por Marcos, no capítulo 10, versículo de 2 a 16. E vamos falar rapidamente já do versículo 9 aqui, da própria palavra do Senhor, no rodapé da Bíblia. Versículo 9 diz assim, né? Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Aqui, Jesus declara a indissolubilidade do matrimônio e abroga toda e qualquer concessão antiga. Refere-se aqui, né, à autorização, né, que Moisés dava na lei judia, na lei antiga, para que o homem pudesse dar o divórcio, né, conceder, pedir o divórcio da sua esposa. Jesus aqui fala abertamente que isso foi por causa da dureza dos corações do povo, das pessoas, né? Continuando com a reflexão, vamos falar da reflexão tirada da liturgia diária da editora Paulus, né? O dia a dia com o Evangelho. Muito bem. O divórcio encontrava apoio na lei judaica, né? Está lá em Deuteronômio 24, versículo 1. Fala disso. Com facilidade, o esposo, ele arrumava um motivo para despedir a sua esposa, quando estava desgostoso. Segundo a mentalidade na época, o marido era considerado superior à esposa e a tratava como sua propriedade. Nós estamos falando aqui a coisa de 2.000, 2.500, 3.000 anos atrás. É muito tempo, de uma outra cultura, um outro momento da humanidade. Muito bem. Por sua prática e ensinamentos, Jesus afirma a igualdade do casal. Sem negar a lei judaica, ele coloca no seu devido lugar. Moisés escreveu esse mandamento por causa da dureza do coração de vocês. Ao fazer esse alerta, Jesus resgata o plano original do Criador. Os dois serão uma só carne. Ser uma só carne é criar íntima união e mútua compreensão entre o casal. É favorecer o respeito, já que foram criados com igual dignidade, direitos e deveres. Vamos fazer agora a ponte, né, do Evangelho de hoje com o catecismo da nossa Santa Igreja, né, e vamos ver o que diz a nossa doutrina, a doutrina católica, explicitamente contida no catecismo da nossa Santa Igreja. O consentimento matrimonial. Vamos ver o que diz o catecismo. Por que Cristo diz, não separe o homem o que Deus uniu? E por que a Igreja até hoje mantém isso? Vamos ver. Parágrafo 1625. Os protagonistas da aliança matrimonial, olhem bem,
são um homem e uma mulher batizados, livres para contrair matrimônio e que livremente exprimem o seu consentimento. Ser livre quer dizer não ser constrangido, não estar impedido por nenhuma lei natural nem eclesiástica. Parágrafo 1626. A Igreja considera a permuta dos consentimentos entre os esposos como o elemento indispensável que constitui o matrimônio. Se faltar o consentimento, não há matrimônio. Quer dizer, tem que haver a liberdade dos dois, os dois aceitarem isso, entenderem o que é isso, né? Entenderem o que é o sacramento do matrimônio, que Jesus diz, né? Os dois não são mais dois, são uma só carne, né? Essa união cítrica da coisa, né? Que é a indissolubilidade do matrimônio, entendeu? 1627. Esse consentimento consiste num ato humano, claro, é um ato humano, pelo qual os esposos se dão e se recebem mutuamente, conscientemente. Eu recebo-te por minha esposa, uma das partes do matrimônio, né? Eu recebo-te por meu esposo. Eu recebo, eu quero. Este consentimento que une os esposos entre si tem a sua consumação no fato de os dois se tornarem uma só carne. Jesus falou isso tudo, né? E a Igreja apenas continuou com isso, né? Jesus falou. 1628. O consentimento deve ser um ato de vontade de cada um dos contraentes, livre de violência. Olha, antigamente tinha muito isso. Ou de grave temor externo, né? Nenhum poder humano pode substituir-se a este consentimento. Faltando essa liberdade, o matrimônio é inválido. Parágrafo 1650, e é o que mais fala. Hoje em dia, e em muitos países, são numerosos os católicos que recorrem ao divórcio, em conformidade com as leis civis, e que contraem civilmente uma nova união. É muito normal hoje em dia, né, católicos, né, se divorciando, né, na lei dos homens. Na lei de Deus não existe divórcio, e a Igreja nunca vai consentir. Quando a Igreja começar a tirar as palavras de Cristo do seu magistério, ela deixa de ser a Igreja de Cristo. Muito bem. A Igreja mantém por fidelidade a palavra de Jesus Cristo. Ela se mantém fiel à palavra de Jesus Cristo e tem que ser assim. Quem repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério em relação à primeira. E se uma mulher repudia o seu marido e casa com outro, comete adultério. Simples assim. Que não pode reconhecer como válida uma nova união, se o primeiro matrimônio foi válido. Aí que vem o detalhe. O primeiro matrimônio foi válido? Foi. Então, não tem divórcio. Não tem, né, como reconhecer a segunda união. Se os divorciados se casam civilmente, na lei dos homens, ficam numa situação objetivamente contrária à lei de Deus. Estão em adultério. Por isso, não podem aproximar-se da comunhão eucarística. Receber esse sacramento está impedido, porque se eles estão fora da vontade de Deus, estão em pecado, né? Não estão na graça. Então, perdem o direito ao sacramento da Eucaristia. Pelo menos enquanto persistir esta situação, né? E ela vai persistir se não tiver como anular este primeiro casamento. Pelo mesmo motivo, eles ficam impedidos, vejam bem, estão impedidos de exercer, né, certas responsabilidades dentro da igreja. A reconciliação por meio do sacramento da penitência, por exemplo, só pode ser dada àqueles que se arrependeram de ter violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo e se comprometerem a viver em continência completa. Aí vem um detalhe, né? Olha o detalhe aí, né? Se a pessoa não foi a causa da separação,
não foi a causa da separação, e houve a separação, né? Ela pode voltar a ter os sacramentos, né? Desde que faça a confissão e se declare, né, que ela vai viver na abstinência sexual, né, de relacionamentos, vai ter que viver só, né, mas com Cristo no coração, entendeu? É a igreja fazendo cumprir o que está na palavra de Deus, né? Ele declarou isso. Parágrafo 1640. O vínculo matrimonial é, portanto, estabelecido pelo próprio Deus, de maneira que o matrimônio ratificado e consumado entre batizados não pode jamais ser dissolvido. Este vínculo, resultante do ato humano livre, mas tem que ser livre, consciente dos dois, né, dos esposos, e da consumação do matrimônio. A consumação é o relacionamento sexual, havendo a consumação. Não havendo a consumação, o matrimônio é nulo, né? Porque o fim primeiro do matrimônio é a relação sexual dos cônjuges para gerar uma nova vida. A igreja não tem poder para se pronunciar contra essa disposição da sabedoria divina. Então a igreja não pode dar um segundo casamento ao casal separado ou permitir o divórcio. Não depende da igreja. E as pessoas não entendem isso, né? Eles acham que a igreja não quer. Não é a igreja, é Cristo. Jesus falou no evangelho de hoje, está ali, né? Leia o evangelho, acabei de ler ele agora. Um abraço a todos, vamos ouvir uma música. Também hoje, então, no quadro com a palavra à igreja, teremos de novo a participação, né, do Eduardo Adolfo Flores, né? Ele que é ministro da Eucaristia da Igreja Matriz Santo Berto, né, no primeiro bloco. Ele traz aí uma mensagem relacionada à liturgia desta semana, né? Depois a gente tem a Jenice Nunes Ancini, ela que está aí trabalhando para formar a pastoral da juventude aqui na nossa paróquia. Ela quer trazer um trabalho aí para a juventude nossa, tão necessário, traz também uma mensagem aos nossos jovens, né? Vamos ouvir também hoje, é o segundo bloco do quadro com a palavra à igreja. E para finalizar, nós vamos novamente trazer, né, o Christopher Makiyama. Ele também é ministro da Eucaristia, é catequista e coordenador dos ministros da Igreja Matriz. Ele vai trazer o Professio Fidei, né, onde ele vem falar da nossa profissão de fé, falando do credo apostólico, né? Todo domingo ele vem trazer uma explicação nova sobre a nossa fé, que é o credo apostólico, resumindo a nossa fé. Muito bem, ficamos aí então, já com o Eduardo agora, com o quadro, né, com a palavra à igreja deste domingo. Olá amigos, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Ibirama. Eu gostaria de ler com vocês hoje a passagem de Lucas, capítulo 10, versículo 20, que diz o seguinte: Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Arrolados nesse sentido significam escritos. Vossos nomes estão escritos nos céus. Esta passagem deixa bem claro que nós temos que ter em mente de que nós nunca, em hipótese alguma, deixemos que os nossos nomes sejam apagados das escrituras dos céus. E o que isso quer dizer? Temos que levar uma vida conforme Deus nos ensinou. Além das Escrituras, Ele nos deu outros fatores que podemos seguir a fim de chegarmos ao reino dos céus. Quais são eles? Já conversamos em programas anteriores. Falamos sobre a fé, o fato de ter uma oração contínua, sempre pedindo a Deus, porque Deus gosta que nós peçamos as coisas a Ele. E também deixarmos os nossos pedidos na mão de Deus, onde que no momento certo, e se Ele achar que
realmente nós somos merecedores disso ou que isso vai nos fazer bem, Ele vai nos dar a graça. E o que seria a graça? A graça, entre aspas, é um prêmio que Deus nos dá pelo fato de nós termos fé. Ou seja, quanto mais fé, mais alcançamos a graça e mais queremos ainda ter fé para continuarmos na graça de Deus. Temos também que estar em estado de graça, que também já foi conversado em programas anteriores. Conseguimos estar no estado de graça a partir do momento que fazemos a confissão com o padre e também pagamos as nossas penitências referente aos nossos pecados. Porém, ainda existe mais um caminho que tem que se trabalhar em conjunto, que seriam as virtudes. Mas o que seriam essas virtudes? Vamos ver o que diz o Catecismo da Igreja Católica, no artigo 7º, número 1804. Ali diz o seguinte: as virtudes que nós podemos considerar humanas, as virtudes humanas, são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam os nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Propiciam assim facilidade, domínio e alegria para levar uma vida moralmente boa. As virtudes vão controlando as nossas emoções. Quanto mais virtudes, mais emoções controladas, nem mais, nem menos. E assim teremos uma vida, como diz o Catecismo, moralmente boa. Pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. Pautado nessas virtudes, vamos ser bondosas, digamos assim, vamos ter uma vida que pratica realmente o bem, na boa vontade, livremente, não por obrigação, não por necessidade. E quais são essas virtudes que nós temos que trabalhar? São várias as virtudes que existem, porém, as que eu gostaria de conversar com vocês no próximo programa e nos próximos que virão, são as virtudes cardeais. Quais são elas? A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Dessas quatro, a prudência é a mais importante. Porém, nós não conseguimos desenvolver a prudência se nós não tivermos também em desenvolvimento a justiça, a fortaleza e a temperança. Vamos falar mais sobre elas no próximo programa. E eu espero vocês lá. E vamos juntos, nesta caminhada, nesta peregrinação, continuarmos com os nossos nomes escritos no céu. Um abraço a todos e até a próxima. Salve Maria para você, jovem de todas as idades! Acabamos de passar pelo mês de setembro, um mês que carregou um significado muito especial, o Setembro Amarelo. Você sabe o porquê? Esse é o mês de conscientização sobre a prevenção do suicídio e é super importante que a gente converse sobre isso. Afinal, a saúde mental deve ser uma prioridade e saber que não estamos sozinhos pode fazer toda a diferença. A Igreja Católica, com toda a sua história e ensinamentos, tem se engajado cada vez mais nesse tema. Os santos, figuras inspiradoras, nos mostram como enfrentar dificuldades. Podem ser um farol em momentos de escuridão. Santo Agostinho, por exemplo, viveu profundas crises e encontrou em sua fé a força de seguir em frente. Ele nos ensina que, mesmo nas horas mais sombrias, a esperança pode renascer.
Outro santo que merece destaque é São João Paulo II. Ele falava muito sobre a dignidade da vida e sobre como cada um de nós tem um papel importante neste mundo. Sua mensagem sempre foi clara: buscar apoio, conversar sobre os problemas e acolher o próximo. Ele também enfrentou momentos difíceis e acreditava que a comunidade é fundamental na recuperação de qualquer um que esteja passando por um momento complicado. E não podemos esquecer dos papas recentes, como o nosso querido Papa Francisco, que tem sido uma voz forte em favor da saúde mental. Ele sempre fala sobre a importância de ouvir e estar presente para os que estão sofrendo. O Papa nos lembra que todos nós precisamos cuidar um dos outros, especialmente daqueles que se sentem isolados ou sem esperança. Em suas mensagens, ele destaca que a vida é um presente e que sempre há um motivo para seguir em frente, mesmo quando tudo parece desabar. A Igreja tem promovido várias iniciativas de apoio psicológico e espiritual. Muitas paróquias têm oferecido grupos de apoio ou até mesmo os nossos líderes espirituais. Sabem quem são eles? Os nossos padres, onde podemos compartilhar nossas experiências e encontrar compreensão. É fundamental que a gente saiba que é normal buscar ajuda. Conversar com um amigo, um familiar ou com um profissional pode ser o primeiro passo para sair de um ciclo negativo. Setembro Amarelo foi uma oportunidade para a gente refletir sobre a importância da empatia e da solidariedade. Que tal aproveitar esse mês que passou para continuar e se conectar mais com as pessoas ao seu redor? Às vezes um simples "como você está?" pode abrir portas para conversas profundas e curativas. Estamos todos juntos e cada um pode fazer a diferença na vida do outro. E lembre-se, se você ou alguém que você conhece está passando por um momento difícil, é essencial buscar ajuda. Existem profissionais incríveis por aí, prontos para ouvir e ajudar. Não hesite em procurar um psicólogo, psiquiatra ou um conselheiro. A vida é um presente precioso e merece ser vivida com alegria e significado. Então, que possamos ser luz na vida um dos outros, que possamos nos inspirar nos santos ou papas e entender que a esperança e o amor são ferramentas poderosas para enfrentar os desafios da vida. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança e cuidado. Fiquem bem e lembre-se, vocês não estão sozinhos. Até a próxima. Paz e bem. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Humberto e venho como catequista dar continuidade a esse quadro maravilhoso, Professium Fidei, que vem do latim profissão de fé. Estamos adentrando no segundo artigo, Et Iesum Christum eius Filho unigenitum Dominum nostrum, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Pois bem, vimos Jesus como um Salvador, Salvador da nossa alma, o Salvador imanente que gritava no Antigo Testamento. Falamos sobre Cristo ungido, pois ele foi profeta, sacerdote e rei. Começou o reino de Cristo aqui, que começou na eternidade e se estende sobre a terra. E falamos sobre Cristo como
gerado e não criado, diferente de nós criaturas, ele sempre existiu na eternidade, pois ele é a segunda pessoa da Trindade. Pois bem, então, sabemos que Cristo possui duas naturezas. A natureza humana, pois ele se fez carne, se fez homem, e a natureza divina, pois ele já era e sempre foi uma divindade, a segunda pessoa da Trindade. Então, por essas duas naturezas em uma pessoa, um homem, Jesus Cristo, só por isso ele é digno de ser chamado por nosso Senhor, não é mesmo? Mas também, se nós adentrarmos nessa questão das duas naturezas, como ser humano, ele sentiu todas as dores, obviamente, sentiu fome, habitou entre nós, teve necessidades, como nós temos, necessidades físicas, né? Mas, como segunda pessoa, ele também tem as atribuições do Pai, a onipotência, a onisciência e todos aqueles atributos absolutos do Pai, também tem no Filho, porque o Filho é consubstancial ao Pai, da mesma natureza que o Pai. Então, tanto a natureza humana como a natureza divina numa pessoa, ele já pode ser considerado nosso Senhor. E o fato de ele ser o nosso Senhor já dá essa prerrogativa como se fosse uma atribuição que se expande entre natureza humana e divina, pois ele foi um homem perfeito aqui na Terra, um grande exemplo para nós seguir, pois ele não teve pecado, ele teve tudo que um ser humano tem, menos o pecado. E vale lembrar que nós somos seres decaídos, feridos pelo pecado original. Então temos as nossas concupiscências, as nossas inclinações ao pecado. E essa terra, obviamente, foi já sob o maligno, é governada sobre Satanás. E a humanidade, como a gente viu em outros encontros, foi sujeitada ao pecado, à escravidão do pecado. E ele, em sua benevolência, se tornou carne e se sacrificou para nos salvar. E essa salvação, essa redenção que ele nos deu, ele se sacrificou para nos libertar da escravidão. Então éramos escravos de Satanás. Se éramos escravos de Satanás e ele nos comprou, logo ele é o nosso Senhor, porque ele nos comprou, nós pertencemos a ele. Mas ele, como sendo, ele nos marcou para sermos salvos e caminharmos com ele para rumo à eternidade. Ele é o nosso guia, ele é o nosso pastor, somos como ovelha para ele, e ele nos guia até o caminho da salvação. Justamente por isso ele é o nosso Senhor, porque ele é o nosso guia até a salvação. Então ele serve como uma espécie de ponte da terra até a eternidade, né? Justamente por isso que o nosso Santo Papa Vigário é chamado de Pontífice, porque ele é a persona em Cristo aqui na terra, ele é o vigário de Cristo aqui na terra. Então Cristo é o nosso Senhor, é o nosso guia até a eternidade. Por isso devemos segui-lo. E ele foi um grande exemplo de sacrifício. Ele é que nos ensinou todo o caminho do desapego da matéria, para cada vez nos tornarmos santos e imaculados, assim como ele foi, mesmo ele sendo o próprio Deus, ele se colocou como um ser humano, seguindo os passos de como devemos fazer para atingir a santidade e assim a grande morada na eternidade. Portanto, devemos seguir nosso Senhor e sua palavra. Eu desejo a todos um ótimo domingo e uma boa semana. Pacem Domini omnibus. A paz do Senhor para todos. Amém.
Vamos ver os compromissos, né, na agenda da nossa paróquia para esta semana aí, iniciando nesse domingo, né, dia 6 de outubro. Né? Domingo é o primeiro dia da semana. Terça-feira, 9 de outubro, 7h30 da noite, temos aí o Terço dos Homens na Igreja Bom Jesus, do bairro Bela Vista, bairro Progresso. Na quinta-feira, 10 de outubro, 7 da noite, na Igreja São Pedro de São Paulo, da Alberja, né? Adoração ao Santíssimo Sacramento. Está acontecendo também, né? Desde o dia 4 até o dia 12, vai acontecer, as novenas, né? Em honra a Nossa Senhora Aparecida, na igreja do bairro Ponto Chique, né? Vai estar acontecendo, hoje tem também, né? 19 horas e durante a semana, 19h30. Depois da novena também tem um evento lá que a comunidade organiza, né? Com pratos e tudo mais, na comunidade Nossa Senhora Aparecida do Ponto Chique. Então, muito bem. 12 de outubro é sábado, né? Feriado nacional, né? Da padroeira do Brasil, né? Teremos aí o evento, né? Na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Caminho do Meio, né? Vou trazer aqui também no final do programa, a gente está trazendo, né? Convite do padre aí e também falando desse evento, né? No dia 12 de outubro, então. Dia 12 de outubro também, 6h30 da tarde, temos missa na Igreja São Miguel, da Serra São Miguel. Dia 13 de outubro, domingo, né, 8 da manhã, a missa dominical na Igreja Matriz Santo Berto. No sábado também tem a novena Nossa Senhora Aparecida do Ponto Chique, né? Domingo também, 10h30 da manhã, temos aí então a missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Ponto Chique, lá a festa do padroeiro, né? Como também amanhã, no sábado, dia 12, também tem a missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Caminho do Meio. Eu vou falar, né? Eu não vou falar, o Padre Rafael vai falar aí dos dois eventos no final do programa. 13 de outubro, também domingo, 19 horas, aí já tem a missa na Igreja Matriz à noite, no domingo, né? Hoje não tem, né? Hoje não tem a missa na Matriz. Então, bem, são aí os compromissos, né? Vou deixar um recado, né? O Padre Rafael também vai falar, né? A caminhada tradicional, né? Em honra à Mãe Aparecida, dia 12 de outubro, 6 da manhã, sai ali do Nardelão do Top, e às 6 da manhã, e vai para Caminho do Meio, lá na Nossa Senhora Aparecida, a comunidade lá, né? Tudo bem, da festa eu não vou falar, nem da novena, o padre vai falar aí, a gente deixa o Padre Rafael falar disso aí, então, né? Lembrando aí do casamento comunitário, né? As inscrições vão até dia 23 de outubro. Olha que o Evangelho de hoje falou muito aí do matrimônio, né? Para a gente entender um pouquinho o que é o sacramento no matrimônio e por que a igreja não permite o divórcio, né? Está explicado ali no texto do Evangelho de hoje. Então, o casamento vai ser dia 23 de novembro, às 4 da tarde, na Igreja Matriz. A gente está divulgando aí nas redes sociais, né? Também na rádio comunitária. A Rádio Belos Vales também está ajudando a divulgar, a Rede Vale Norte. Muito bem, está sendo bem divulgado, né? Então, aproveite a oportunidade. Falar também que já está disponível cartela para a compra de quem quiser, né? Da ação Entre Amigos aí da festa da Paróquia Santo Berto, que vai ser no dia 1º ao dia 10 de novembro, né? Então as lideranças já têm para vender a ação Entre Amigos. Muito bem. Indo para o final do nosso programa de hoje, vou falar do dízimo, né? Falar do dízimo. Dízimo é partilha. Dízimo é simplesmente fazer uma experiência com Deus. Quando nos permitimos ser conduzidos pelo Senhor, tudo acaba bem em nossa vida. É isso que está faltando às pessoas: fé, entregar-se a Deus e tê-lo como primeiro plano de vida. Dízimo é entrar em comunhão com Deus e partilhar. Mas, para chegarmos a isso, precisamos nos educar na fé. Uma fé educada, impulsionada e bem orientada gera dizimistas para toda a vida. Nada vai abalar a sua oferta e fazer-os desistir de participar da casa de Deus. Dízimo é partilha. Programa Minutos do Evangelho, aqui na Rádio 87.9 FM,
de segunda a sexta-feira, em 2 horários, ao meio-dia, com reprise às 7 da noite. Agora ele volta para o meio-dia, né? Acabou o horário político. E o programa no domingo aqui é ao meio-dia, né? Com mais de 1 hora de duração. Chegou já o programa aí que eu cheguei, né? A gente chegou a 2 horas de programa, né? Isso tudo na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense, mas nós também estamos aí na Rádio Belos Vales, a 89.9 FM, de segunda a sexta-feira, às 6 da manhã, né? Rádio Belos Vales, 89.9 FM, da Rede Vale Norte de Comunicação. Programa Minutos do Evangelho, realizado pela Pastoral da Comunicação aqui da nossa paróquia. Encerrar este programa de hoje com uma oração a São Bruno. Ó mestre da espiritualidade monástica, intercedei pela atual e novas vocações para a clausura, que seja desperta as almas com o desejo de entrega total. Quanto aos que vivem em meio ao mundo, seja espelho e testemunho de fé e santidade. São Bruno, rogai por nós. Encerrar o programa, vamos ver aí os convites do Padre Rafael e também a sua bênção para nós nesse final de programa. Um bom domingo a todos é o que eu desejo, né, no final de domingo, né? Hoje à noite não tem a missa na matriz, mas tem a novena na Nossa Senhora Aparecida do Ponto Chique. Fica o convite, né, que essa semana seja uma semana realmente abençoada, conforme o Padre Rafael deseja aí para nós. Um abraço a todos. Olá, meus queridos, quem vos fala é o Padre Rafael, administrador paroquial da Paróquia de Santo Humberto em Ibirama, e através desse convite eu venho até vocês para convidá-los a participar da festa de nossa amada padroeira, Rainha e Senhora do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, no Caminho do Meio, no próximo dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida. Teremos já às 6 da manhã, no dia 12 de outubro, a saída da caminhada até o Caminho do Meio. A saída sai aqui do mercado da Rede Top, em Ibirama, e vamos a pé até o Caminho do Meio, onde teremos a Santa Missa às 10h30 da manhã, em honra de Nossa Senhora Aparecida. Às 8 horas da manhã, lá no Caminho do Meio, já teremos também café, teremos o início da venda de pastéis e de toda a padaria. Meus queridos, também teremos a recepção da caminhada das pessoas que vão indo a pé, para lá se encontrarem, oferecendo assim sua homenagem à nossa Mãe Celestial. Ao meio-dia temos o delicioso almoço festivo. No almoço teremos churrasco, teremos galinha assada, acompanhamento e serviço completo de bar. Meus queridos, às 14 horas teremos a tarde dançante gratuita com o grupo Balanço Campeiro. E por fim, às 19 horas, o sorteio da ação entre amigos. Vem aí o dia de Nossa Senhora Aparecida, que possamos nos encontrar celebrando a nossa padroeira, a Rainha e Senhora do Brasil. Que Deus te abençoe, meu grande abraço e até logo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos. Logo está chegando a festa de Nossa Senhora Aparecida no Ponto Chique, no dia 13 de outubro. E eu, Padre Rafael, administrador paroquial de Ibirama, convido vocês, seus amigos, seus familiares, a participarem conosco desses maravilhosos festejos aos pés de nossa Mãe e Rainha, a Senhora do Brasil, nossa querida padroeira. Meus queridos, no dia 13 de outubro, domingo, às 10h30, teremos missa festiva no Ponto Chique em honra a Nossa Senhora. Após meio-dia teremos então o almoço com churrasco, galinha assada, música ao vivo. Às 2h30, tarde dançante com acústico Carvalho, a entrada é franca. Às 18h30, o sorteio da ação entre amigos. E durante os festejos, todos da nossa novena, teremos o serviço completo de bar e cozinha. E teremos no dia de Nossa Senhora também um parquinho grátis para as crianças. Um momento especial também para celebrarmos aí o dia das nossas crianças, que são o nosso futuro. Vamos nos encontrar lá, celebrando Nossa Senhora. Meu grande abraço e minha bênção a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A
Atenção apaixonados! Casamento comunitário, religioso e civil. Inscrições até o dia 23 de outubro na Secretaria Paroquial e a celebração será no sábado 23 de novembro, às 16 horas, na Igreja Matriz Santo Humberto, no Centro Ibirama. Para mais informações, na Secretaria da Matriz. Apoio: Cartório de Registro Civil da Comarca de Ibirama.